Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para bater um papo com vocês. Dessa vez eu vou tratar de um tema que eu já tratei num outro vídeo. Um tema relacionado com as eleições russas. Só que naquele vídeo que eu tratei desse tema, e que não teve muita visualização ainda, teve só cerca de 100 pessoas, eu tratei de um outro assunto que eu acho que desfocou um pouco o objetivo do vídeo, né? Eu tratei naquele vídeo de um comentário que vários canais vêm fazendo com relação às eleições russas, especificamente o canal Terça Livre, e naquele vídeo ele fez um comentário sobre o submarino nuclear brasileiro, e eu, ao comentar esse comentário dele, né, fazendo uma crítica à posição que ele tinha colocado, eu desfoquei um pouco o vídeo, então eu resolvi refazer esse vídeo. Então aquelas cerca de 100 pessoas que já viram, é o mesmo vídeo sobre as eleições da Rússia, só que agora focado exclusivamente na questão da eleição russa, né? A mídia americana, de uma certa forma, ela está com uma onda de implicância com relação à Rússia, uma onda anti-russa, né? Uma onda que é provocada por interesses da mídia americana. Não vou abordar isso ainda, né? E isso reflete aqui no Brasil, né? Canais como o Terça Livre, que foi o objeto da minha análise naquele vídeo, repete isso, né? Essa questão da implicância anti-russa. Inclusive o Alan naquele dia foi bastante irônico com relação à eleição russa, e a alegação é que teria havido fraude, né? E descaracteriza, de certa forma, uma legitimidade no Putin, né? Ora, fraude sem prova, praticamente, não existem provas, né? O que existe são reclamações de derrotados, e todo mundo sabia, de antemão, né, do resultado das eleições. Todo mundo sabia que o Putin iria ganhar com uma larga margem de votos, né? Se houve algumas atitudes não republicanas, né, do tipo forçar votos e encaminhar eleitores para votação, para a zona de votação, isso pode ter havido, mas isso não afetou o resultado final, né? Então eu acho um exagero essa afirmação que provém dessa histeria que existe na mídia americana, especialmente agora depois da eleição do Putin, por causa desses problemas que ocorreram com essa bobagem dessa suposta intervenção russa, né, nas eleições americanas. Depois disso ainda, com mais vigor, existe um sentimento anti-russo. Agora, esse sentimento vem da mídia americana, porque a mídia americana ela é totalmente dominada por dinheiro, por capital e interesses judeus. E falar sobre isso, tá, é até importante a gente mencionar, porque isso é um tabu, não se pode falar, usar a palavra judeu para criticar nada, né? Se você vai criticar a atitude do Estado de Israel ou a atitude de grupos econômicos judaicos, é considerado antissemitismo, o que é uma tremenda estupidez, né? É uma bobagem isso, é um tabu, não se pode usar o termo judeu para criticar qualquer atitude de grupos e interesses judeus. E nós sabemos, verifiquem, qualquer um pode verificar isso, a mídia americana, os grandes meios de comunicação americanos são todos dominados por dinheiro, por capital judeu, né? E isso se reflete aqui no Brasil também, a gente ouve e repete. Já na Rússia, né, não existe isso, né? Não existe domínio, né, de capital judeu na mídia russa, né? Isso não acontece lá, não é? A Rússia, né, não é uma democracia, todos nós sabemos que não é uma democracia. É um governo centralizado, né, e o Putin até alguns anos atrás transformou as eleições de governadores que permitiriam eventualmente um opositor, né, no quadro de comando do governo. Até esses governadores agora são nomeados pelo Putin, nomeados pelo governo, pelo presidente. Então ele apertou até o cerco. É um governo centralizado, focado no executivo, e domina realmente todo o meio político, né? Então a gente sabe que as eleições, né, podem ter sido fácil para o Putin obter essa vitória,
né? Mas ele é querido pelo povo russo, né? Ele tem trazido algumas soluções. Então, na verdade, né, fraude sem prova é fruto dessa histeria, né, que vem, né, da mídia americana, né? Agora, você veja bem, os globalistas, né, o único país que eles não se metem é com a Rússia. Por quê? Não controla o governo, não controlam a mídia e não controla o establishment militar, né? Então, a Rússia é um país que tem características próprias. E para você emitir opiniões sobre a Rússia, não basta você ler em livros, não basta você procurar, você tem que viver lá, né? Ou então você tem que ter um cuidado muito grande em buscar suas informações, né, em pessoas que moram lá, russos ou não russos, pesquisadores que tragam essas informações, né? Não é acreditar em qualquer mídia oficial sobre o que se diz da União Soviética, ou desculpe, da Rússia, que você vai tirar uma conclusão sobre o que é a Rússia, né? Como disse, um governo central muito influenciado, né, pela Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa tem uma influência muito grande e muito afinada com o governo, né? Então, é preciso ter cuidado ao afirmar essas coisas. Na verdade, o povo russo considera democracia até um método de governo ridículo. Eles consideram fraco e insuficiente para o mundo moderno. Eles têm uma forte tradição monárquica, né? E, como disse, né, o governo controla tudo lá. Eles têm também Facebook, eles têm YouTube, né? Mas também têm as mídias deles próprias. E pasmem, né? As coisas podem ser discutidas na União Soviética. Apesar desse governo central, as coisas são discutidas. E as mídias próprias dele, diferentes de Facebook e YouTube, que a gente sabe que tem censura, as mídias próprias até não têm muita censura, né? Então, os temas são discutidos na União Soviética. Existem discussões livres sobre esses temas. Então, é preciso olhar isso com uma certa cautela, e eu recomendaria, né, eu vou deixar na descrição, um livro que está na Amazon, que foi escrito por especialistas russos, e que o nome do livro é mais ou menos assim, exatamente não é esse o nome, mas é o Putin e o Futuro da Era Putin, né, escrito por especialistas russos. E eu estou indicando esse livro por quê? Porque ele custa R$0, ele está de graça na Amazon, né? Também indico, e vou deixar também na descrição, um site que é o Russia Insider. É um americano que fazia muitos negócios na época com a União Soviética, depois com a Rússia, e ele acabou casando com uma russa, né? E ele se incomodou na época do conflito com a Ucrânia, das besteiras, das bobagens que eram ditas na mídia americana sobre o conflito da Ucrânia. Então ele montou esse site, que no início, diz ele, era um hobby, e hoje tem 10 milhões de acessos por mês, né? E ele procura mostrar realmente o que há por trás, né, das atitudes, como é a vida na União Soviética e a política na União Soviética. Russia Insider, eu vou deixar o link desse site lá, e uma outra também, uma outra fonte interessante. Porque, na verdade, veja bem, a Rússia, ela hoje tem se preparado muito mais do que o Ocidente para um eventual ataque, né? Porque ela já, na verdade, tem estado em guerra, porque na Ucrânia morreram 40 mil russos. Russos, porque a Ucrânia é a etnia russa. Na Síria existem russos morrendo. E quem são, a partir de que adversários? São proxies, são aliados dos Estados Unidos, tanto na Ucrânia quanto na Síria, que têm matado russos. Então a Rússia está se colocando mais ou menos numa posição de defesa, né? E tem botado muito dinheiro em armas estratégicas, né? Na verdade, é um contrassenso. Veja bem, depois de que cai a União Soviética e a Rússia deixa de ser um país com uma ideologia hostil ao Ocidente, se torna aparentemente cristã, abraça o livre mercado e o capitalismo, e nessa hora ela se torna o inimigo número 1 dos Estados Unidos, isso parece uma tremenda idiotice, principalmente num momento em que os Estados Unidos, do ponto de vista das armas estratégicas, parece que está com uma obsolescência grande e inferior ao estado da arte na Rússia. Então, me parece uma besteira isso, a política americana no momento de ficar cutucando a Rússia, né? Eu acho isso um verdadeiro nonsense, né? Essa situação
dos Estados Unidos e essa histeria. Né? Mas por que essa histeria? Como eu disse, mídia totalmente dominada por capital judeu. E você sabe, os judeus foram perseguidos realmente na época do Stalin. Não é só aquela questão dos médicos, né, que houve. Não, houve. Realmente o Stalin perseguiu, né, os judeus. Então existe uma implicância muito grande de judeus contra a Rússia. Né? Então eu recomendo realmente que procurem se informar um pouco mais sobre essa situação, porque está me parecendo uma coisa que está se tornando muito perigosa, né? Na medida em que os Estados Unidos está jogando a Rússia praticamente, né, para uma situação de confronto, né, e ela, aliando-se à China, se transforma realmente num adversário extremamente complicado para os Estados Unidos. Né. Então era esse contraponto que eu queria fazer, porque a gente vê muita coisa, né, de anti-russo, e aqui no Brasil eu não diria nem que só por causa da influência da mídia americana. Aqui também tem um pouquinho do cristianismo romano contra desavenças antigas com o cristianismo ortodoxo. Então existem muitos cristãos assim que são mais, que propagam esse anti-Rússia. Eu me lembro muito bem, eu estudei em colégio de irmãos maristas na época, e uma coisa que se falava muito naquela época, eu me lembro como se fosse hoje, eles rezavam-se pela conversão da Rússia. Né? Então existe sempre uma certa antagonismo com a Rússia, e isso está um pouco ligado aqui no Brasil àquela questão da divergência igreja ortodoxa e igreja romana. Né? Então, gente, eu quis refazer esse vídeo para focar exclusivamente nesse aspecto. O outro aspecto que me fez fazer esse vídeo, que foi um comentário sobre o submarino nuclear, eu vou incluir num próximo vídeo, quando eu vou tratar da ilusão da aliança militar americana com o Brasil no pós-guerra. Foi uma ilusão, especialmente a Marinha acreditou muito nessa ilusão, e eu vou tratar disso, e aí então eu volto a falar daquilo que o Alan falou com relação o Alan do Terça Livre falou com relação ao contrato do submarino nuclear e essa questão Estados Unidos e França. Né? Então era isso que eu queria falar nesse vídeo, espero que goste. Se gostarem, dê o joinha, se não gostar, como sempre, faz parte, dá o não joinha. Muito obrigado e até a próxima.